Cumprimento meus amados irmãos e amigos com a paz do Senhor. Com alegria e gratidão a Deus, eu estou gravando hoje a leitura diária da nossa revista de adultos da Escola Dominical, revista editada pela CPAD. A nossa lição 12, cuja lição estudaremos no dia 22 de junho de 2025. A leitura diária de sábado está no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17 a 19. Depois, versículo 28 a 30 e logo depois, versículo 38 a 42. Nós falaremos: Jesus foi crucificado, morto e sepultado. Será este o tema para o nosso comentário. Então, leiamos o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17 a 19. E, levando ele às costas da sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Depois, versículo agora 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ensopo, achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Versículo 38 a 40. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Versículo 39. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Versículo 40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Já comentamos o julgamento de Jesus na leitura diária de sexta-feira. Vimos que Pilatos entregou Jesus aos judeus para ser crucificado. Na leitura diária de hoje, sábado, comentaremos sua crucificação, morte e sepultamento. Jesus saiu do palácio de Pilatos, levando ele às costas da sua cruz, até o Calvário, o Gólgota, onde foi crucificado entre dois malfeitores. Seria uma coincidência ou foi propositalmente que crucificaram Jesus no meio de dois malfeitores? Não foi mera coincidência, mas propositalmente, por considerar Jesus o principal malfeitor, ou seja, o chefe dos malfeitores. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 37. Mesmo crucificado
Jesus salvou um dos malfeitores que estava crucificado ao seu lado. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos 39 a 43. Antes de expirar, Jesus viu sua mãe ao pé da cruz, em companhia de João, o apóstolo do amor. E Jesus confiou sua mãe aos cuidados desse amado apóstolo. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 25 a 37. Cumpria-se ali uma profecia de Simeão, quando seus pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem conforme o uso da lei. Simeão o tomou em seus braços, louvou a Deus e disse a Maria, sua mãe: uma espada traspassará também a tua própria alma. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 28 a 35. Certamente Maria, mãe de Jesus, vendo seu filho crucificado, tão humilhado e todo ensanguentado, e nada poder fazer por ele, uma espada transpassou a sua própria alma, sentiu a dor de uma espada na alma. Diz certo poeta crente, para quem como mãe tinha a alma espedaçada, para quem como servo em fé toda inflamada, submissa ao pé da cruz, louvavam o Senhor, chamavam-no por isso o apóstolo do amor. Jesus foi crucificado à hora terceira, 9 horas da manhã em nosso horário. Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 25. E expirou a hora nona, nossa 3 horas da tarde. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versos 33 a 35. O corpo de Jesus e os corpos dos 2 ladrões que morreram crucificados ao seu lado seriam lançados no Vale dos Filhos de Inom, um vale existente em torno de Jerusalém. De fato, os corpos dos 2 ladrões foram lançados neste vale e incinerados. Mas o corpo de Jesus foi preservado, graças a Deus. José de Arimateia, discípulo oculto de Jesus por meio dos judeus, pediu a Pilatos para retirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando especiarias para ungir o corpo do Senhor. Envolver o corpo de Jesus no lençol, com as especiarias, como era costume dos judeus, e o colocaram num sepulcro novo, onde ninguém havia sido posto. Jesus foi sepultado na tarde de sexta-feira e ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana. Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 1 ao 6. Jesus desafiou a morte e o inferno. Inferno aqui significa sepultura. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 55. Onde está, ó morte, o teu poder? Onde está o inferno, o teu agrilhão? Graças a Deus, ambos foram vencidos por Jesus. Jesus ressuscitou e está vivo para nunca mais morrer. Glória a Deus! A ressurreição de Jesus é a garantia da ressurreição de todos os salvos em corpos incorruptíveis, como o corpo de nosso Senhor. Amém. Pastor José Serafim de Oliveira.